Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Eu sou o Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais. Tá a fim de maratonar o Tecnologia em Curso lá no Spotify? Corre lá e segue a gente. E esse episódio de hoje ele é um episódio muito especial. Ele é um episódio dedicado à Vórtice AI. E quem que é a Vórtice AI? Nós iremos deixar todas as informações, o site, os contatos, para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre a Vórtice. A Vórtice, ela investe continuamente em pesquisas e desenvolvimento para explorar o potencial das LLMs, combinados com NLP, com aplicações de Machine Learning, Deep Learning, IA generativa e RAG, criando soluções que moldam o futuro da inteligência artificial. E para falar desse assunto, para mostrar um pouquinho de como a Vórtice AI pode apoiar você empresário, você clube de futebol, nós trouxemos aqui alguns especialistas e eu gostaria de apresentar aqui os meus colegas aqui de mesa, né? O nosso amigo Giovanni. Ele é especialista em inteligência artificial e tecnologias de alto desempenho, com experiência em desenvolvimento de soluções para mobilidade urbana e cidades inteligentes. Atualmente dedica-se à Vórtice AI, onde lidera projetos de pesquisas em desenvolvimento para IA para o setor de serviços e indústria. Seja muito bem-vindo, viu, Giovanni? E também nós temos aqui o nosso amigo Geraldo, ele já participou, né, de outros episódios, ele é mentor de times, gestor de produtos digitais com escala exponencial, especialista em IA com formação no MIT, co-founder da Vórtice AI, que é uma empresa, né, Oracle Partner, dedicada a impulsionar oportunidades com inteligência artificial. E também aqui do meu lado aqui, um cara fora da curva, obrigado também pela sua participação nesse bate-papo aqui, né, que ele é publicitário, jornalista pela UFMG, MBA na Futebol Indústria pela Universidade do Liverpool, agente da FIFA desde 2007, ex-assessor de imprensa e relações internacionais do Galo e também foi repórter e apresentador do Minas Esporte na TV Bandeirantes. Caio Ziller, seja muito bem-vindo, galera. Obrigado, né, por abrilhantar essa mesa aqui. Grandes especialistas. É uma honra estar com vocês aqui. Então, Cássio, fale aí um pouquinho de você, depois vamos mandar aqui a bola aqui pro Geraldo e o Cássio na sequência. Vamos lá, Giovanni, fale um pouquinho aí. Boa noite, Fernando, boa noite a todos. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre inteligência artificial, principalmente a perspectiva da IA para o ano de 2025. Muita coisa tem acontecido aí, tem se falado sobre inteligência artificial, ela está agora como o hype do momento, né? E o pessoal de casa, né, tem curiosidade para saber o que é inteligência artificial, o que a inteligência artificial ela está trazendo aí de novidade para o mundo da tecnologia, também para as pessoas que não interagem diretamente com a tecnologia, mas ainda assim trazendo esse movimento que promete aí mudar o mundo aí nas próximas décadas, né? Que bacana, Giovanni, que bacana. Geraldo, por favor, fica à vontade. Olá, pessoal. Prazer estar aí de novo, né? Acho que mais uma. Já pode pedir música no Fantástico, né? Já pode. Três, né? 3 gols nem conversa. Falta um. Então, mais um convite aí, a gente já resolve isso. Mas um prazer estar aí de novo, então já me sinto em casa. A ideia é a gente conversar um pouco aqui, né, sobre o que a gente tem explorado de oportunidades, o que a gente tem descoberto, né, de novidades, as aplicações que a gente pode, né, inserir tecnologia, não só no mundo corporativo, que é de onde a gente está mais habituado até, mas até em parceria com o Caio, a gente tem explorado muito aplicações no esporte e também no entretenimento, né? Então a gente tem várias coisas legais para mostrar para vocês aí hoje. Estamos bem animados aí com esse episódio, né? Que bacana, Geraldo, que bacana. Caio, publicitário, jornalista. Cara, que responsabilidade te apresentar aqui, Deixa cara. eu falar, jornalista deve ter sido há uns 30 quilos atrás. Mas isso já tem muito tempo. Obrigado pelo convite. Eu acho que esse é um papo super legal para a gente poder... E eu falava com os meninos um pouco antes da gente entrar
que a inteligência artificial ela traz para o mundo da computação aquilo que eu queria lá quando eu comprei meu primeiro computador, né? Que era que ele, de fato, resolvesse as questões por mim. Então isso é uma coisa fascinante e que eu acho que eles vão dar muita informação para a gente a respeito do que pode ser feito, do que está sendo inovado e criado pela Vórtice e que vai atender uma gama muito grande de aplicações e de públicos e, especificamente na minha parte, do que a gente pode desenvolver, que você também é especialista nisso, né? Do que a gente pode trazer para colaborar e melhorar os processos dentro do futebol, desde a ponta do marketing até a ponta da identificação de talentos. Que bacana, Caio, que bacana. Mas antes de falarmos, né, desse assunto do que é a IA, como que a Vórtice pode apoiar no futebol, nas grandes corporações, eu gostaria, né, que tanto os dois aí pudessem falar um pouquinho, né, quem que é a Vórtice. Fale um pouquinho da Vórtice para nós, por favor. Vamos lá. A Vórtice, ela nasce com o propósito de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial. Então, o nosso compromisso hoje é entender ou tentar prever o que vai ser a inteligência artificial para os próximos 5 a 10 anos. Então, nós temos nos dedicado bastante à área de estudo, entender o que está acontecendo no mundo, o que outros pesquisadores, outros desenvolvedores de tecnologia estão trazendo para esse hype aí de inteligência artificial, e a gente está captando essa informação de fora, captando essas informações aqui de dentro do Brasil, combinando isso aí e tentando extrair o de melhor que a inteligência artificial ela está se propondo a atender para os próximos anos. Então, o papel da Vórtice hoje é justamente fazer a pesquisa e desenvolvimento e entender o que a inteligência artificial pode trazer para nós, principalmente aqui no Brasil. O Brasil hoje ele passou agora pelo processo de avaliação e votação da primeira lei relacionada com a regulamentação do uso da inteligência artificial aqui no país. E isso aí é extremamente importante para todos os desenvolvedores de tecnologia voltadas para a IA, assim como para a Vórtice. Por quê? Porque acompanhar o que o Brasil está se propondo a criar em termos de inteligência artificial vai nos colocar num outro patamar em relação aos demais países que também estão desenvolvendo tecnologia de inteligência artificial. Então, o advento dessa primeira lei de regulamentação da inteligência artificial, ela traz para a gente uma segurança, traz para a gente aí um caminho que aponta para onde a Vórtice e outras empresas que desenvolvem inteligência artificial vão seguir aqui no Brasil nos próximos anos. Que bacana, que bacana. Quer fazer algum complemento? Como que a Vórtice aí pode apoiar a gente? Sim. Acho que o Giovanni ele foi bem claro, né, com relação a essas oportunidades sobre essas aprovações. Que bacana, muito bom saber dessas novidades. Galera, nós vamos deixar todas as informações aqui para vocês poderem acompanhar, ver o trabalho incrível que esses caras estão desenvolvendo, tá? Eu gosto sempre de escutar o Giovanni, que ele explica muito bem, né? Eu tento me inspirar aí em toda a trajetória que ele tem. Parceria, né? É uma parceria boa que funciona. Mas, assim, só adicionando que é um privilégio a gente estar posicionado hoje surfando esse momento que, em todas as outras ondas de tecnologia, a gente viu ainda o Brasil estando sempre um passo atrás, né? Então, as coisas acontecem primeiro lá fora, depois vai chegando aos poucos para cá. E hoje a gente tem como objetivo estar na linha de frente, não só do país, né, mas trazendo estudos que estão acontecendo fora, a gente trazendo cases que estão sendo sucesso fora e aplicando aqui no nosso contexto, né, na nossa vivência aqui no Brasil. Então, é um privilégio fazer parte desse movimento e poder traduzir isso que ainda é um mistério para muitas pessoas, vai continuar sendo ainda por muito tempo. E a gente que tem contato com a tecnologia aqui, poder desbravar isso e traduzir para as pessoas de negócio, para as pessoas do dia a dia, que a gente consiga facilitar a vida de cada um aí aos pouquinhos, é um prazer, né? Poder fazer parte desse movimento. Então, esse é o objetivo. Bacana, que bacana. Se fala muito, né, em IA generativa, e eu gostaria de ouvir de vocês. O que é IA? Queria ouvir de vocês, o que é IA?
Eu ia entrar nesse bate-bola fazendo a pergunta e não dando resposta. Quer perguntar para eles o seguinte: o que a IA tem de diferente de um mecanismo de busca, por exemplo? Tá. Vamos começar com definição de IA. Definir IA, hoje em dia, é um assunto até complexo, porque a gente tem tantas vertentes que estão aplicando aí a tecnologia que é difícil você focar em uma coisa só. Mas o meu entendimento, o entendimento de outras pessoas que participam aí de pesquisa e desenvolvimento, é que a IA é um mecanismo disruptivo que vem para quê? Para poder auxiliar as pessoas em serviços repetitivos de uma forma muito mais específica, muito mais concentrada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje, com o advento dos agentes que podem desempenhar determinadas funções repetitivas que as pessoas iriam gastar tempo, recursos para poder fazer aquelas atividades, e esses agentes artificiais, essas inteligências artificiais, elas vêm para justamente liberar essas pessoas para fazer serviços mais inteligentes em si, e elas fazerem os trabalhos mais repetitivos. Então, se você perguntar para outros especialistas o que eles entendem por inteligência artificial, eles vão dizer a capacidade de uma máquina de pensar ou agir como um ser humano. Mas é um pouco além disso. É a capacidade de liberar as pessoas para fazer trabalhos mais inteligentes e deixar as máquinas executarem os trabalhos que são repetitivos. E, Geraldo, antes de você entrar nesse assunto, quero fazer uma provocação, pegando um gancho no que você mencionou, Giovanni. Existe uma preocupação, né, de muitas pessoas que a IA veio para poder tirar o trabalho de muita gente. Tira ou transforma? Pois é, boa. Aí o Caio, ele colocou aí um ponto extremamente importante, está sendo discutido por especialistas no mundo inteiro. A IA, ela vem para retirar trabalho das pessoas ou eliminar cargos? Não. A IA, ela vem para transformar. Da mesma forma que aconteceu o advento da internet há 30 anos atrás, aconteceu o advento dos celulares, dos smartphones há pouco mais de 10 anos atrás, a IA, ela vem para transformar a forma como as pessoas vão trabalhar, como que elas vão lidar ali com o seu dia a dia. Então, o que vai acontecer, o que a gente acredita e outros especialistas também acreditam, é que os cargos, as formas de trabalhar, os tipos de trabalho, eles vão se transformar. Então, alguns trabalhos que são repetitivos, eles vão ser substituídos para trabalhos mais inteligentes. Então, as pessoas, elas vão começar a lidar mais com o talento delas, com a mente mesmo produtiva delas, do que executar trabalhos que são repetitivos e maçantes. Que bacana, que bacana. A associação que o Caio fez é interessante, né? De diferença de um buscador ou de fazer uma busca para IA, né? Porque num primeiro momento, eu acho que se você tiver um contato mais superficial com o ChatGPT, por exemplo, outras IAs generativas, acaba que você meio que assimila assim, ou usava o Google para buscar informações, achar respostas, e agora eu vou no ChatGPT e também tenho respostas. Então, só mudou o formato de como buscar informações. Melhorou. É uma super busca. Só que o funcionamento ali de como é a construção da tecnologia em si é totalmente diferente. O objetivo não é ser um buscador, mas ele é ser um gerador de informações baseado naquilo que ele recebeu de aprendizado. O que a gente costuma sempre fazer analogia é o momento em que as máquinas aprenderam a se comunicar. Assim como o ser humano, em um determinado momento lá atrás, aprendeu a fala, né, a comunicar linguagem, com o outro. E a gente está vivendo agora o momento que a máquina aprendeu a se comunicar. Então, ela é capaz de gerar informações. Você faz uma pergunta, ela te responde. Não com a simplicidade de uma busca indexada, que até então os buscadores faziam, né? Que deixa eu achar o primeiro resultado aqui, mais relevante, e vou entregar ele. Não é assim, porque ele consegue não só pegar aquele conteúdo que ele achou mais relevante para essa pergunta e te retornar estaticamente, mas ele constrói a resposta. Ele consegue
transformar aquela informação e adequar exatamente aquilo que você perguntou. Então, algumas informações, se você vai no Google e pesquisa e você acha ali um link que te aponta para alguma solução, você ainda vai ter que ler, entender. Não quer dizer que está exatamente a resposta que você procura. Ela pode estar no meio de várias informações ali. A IA ela tem a capacidade de entender o que você exatamente está procurando e te dar a resposta muito mais exata, né? Então, ela é capaz de realmente se comunicar com você. Então, é um diferencial absurdo, assim, para nós, né? Por isso que eu te digo, agora chegou no ponto Agora da chegou computação no ponto. do que eu sempre esperei que ela fizesse. Porque ela consegue te compreender. Exatamente. E aí te dá os outputs ali naquilo que você estiver precisando. Se é... Hoje já tem vários formatos, né? A gente tinha só o gerador de texto, né? Que é a IA generativa de textos, mas agora a gente já consegue gerar imagens também. Então, a gente estava conversando, gerar uma logomarca através da IA, ou gerar vídeos também, né? Que está sendo bem avançado já, né? Bem utilizado. É meio assustador até, né? O que se consegue fazer pode deixar muita gente assim apreensiva, né? E de fato é bem passível de se usar para qualquer fim. Intenções ruins, né? Mas como qualquer outra tecnologia, né? Então não tem muita diferença assim. Só que é uma tecnologia que tem potencial de aplicações muito extensas, muito grandes, né? Então, mas eu acho que como tudo assim tem pessoas que vão aproveitar ali com intenção ruim, mas os benefícios são, acho que acaba superando. Utilizar com bom senso, né? E o que a gente fala é o seguinte, é que dentro da IA, quando a gente fala de inteligência artificial, existem muitas ramificações. A generativa é uma delas, treinamento de máquina é outra, deep learning é outra, o deepfake polêmico é outro. Então, assim, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem que entender que são muitas áreas de atuação e de aplicação da inteligência artificial. A generativa, como o ChatGPT, é apenas uma forma. Então, existem muitas outras que o grande público ainda não teve acesso, não conhece, mas está chegando aí. E que é o conceito da máquina de aprendizado, né? É o conceito então, da máquina de aprendizado. É que você colocar aprendizado de fala, de gerar textos, de interpretar e gerar textos, exige uma capacidade computacional muito alta. Então, os hardwares tiveram que evoluir nos últimos anos ali para tornar isso possível hoje, porque a teoria, a mecânica toda já existe há muito tempo. E conforme foi avançando, foi sendo possível aplicar esse conceito que é a machine learning, né, em várias outras aplicações. A gente já tem aí há bastante tempo o reconhecimento facial, e que é o mesmo princípio. Então, assim como em algum momento a gente conseguiu colocar uma machine learning para aprender o que é o seu rosto, identificar você dentre milhares de outros rostos cadastrados ali, a gente tem nesse momento uma machine learning que foi capaz de absorver muito conhecimento, o mundo inteiro de conhecimento ali dentro, se tornando um elemento ali super inteligente que consegue te responder perguntas bem complexas até, né? Exatamente. Que bacana, que bacana. Com todo esse processo de inovação, com toda essa evolução, é natural, né, com que o ser humano ele fique ali um pouco receoso, fica preocupado, né, porque é novidade. E eu queria ouvir dos senhores, né, a IA nas operações corporativas. Bom, vamos lá. O que acontece é que o mercado hoje, o mercado corporativo, ele está muito interessado no uso da inteligência artificial. Mas os gestores, ali, os tomadores de decisão, eles ainda não sabem aonde aplicar a inteligência artificial de uma maneira mais efetiva. Então, no mundo corporativo, os pesquisadores eles estão ainda tentando entender e ajudar ali os CEOs e os CTOs das empresas a descobrir aonde aplicar a inteligência artificial de uma maneira que vá melhorar ali, o processo interno da empresa, vai aumentar os lucros da empresa. E quando a gente fala nessa parte de corporativo, a gente enxerga algumas possibilidades. Por exemplo, no caso da Vórtice, a gente quer falar de uma possibilidade que a gente enxergou e que a gente acha que ela é disruptiva em relação ao desenvolvimento de software. Então, nós somos da área de desenvolvimento de software, então a gente está procurando como aplicar a inteligência artificial na nossa área.
assim como outros gestores estão procurando como aplicar a inteligência artificial em vendas, outros como melhoria do processo interno. Nós, como da área de desenvolvimento, estamos procurando aplicar a IA dentro da nossa área. Falar um pouquinho, Geraldo. Então, a gente chegou no conceito, né, que é o Prompt First, que é uma forma disruptiva de a gente colocar ali o desenvolvimento de software ou entregar produtos, né, de software versão final ali, né? Se hoje a gente tem sistemas, principalmente falando em ERP, né, com milhares de telas ali, formulários, cadastros, módulos, né, cada departamento com módulos específicos ali, isso demanda um esforço muito grande, né? Desenvolver softwares grandes assim demanda muito tempo, muitas pessoas, e manter eles também é muito complexo, né? E a gente chegou no entendimento que com a IA é possível a gente reduzir cada vez mais a quantidade de telas, a quantidade de interações ali que, por meio de formulários ou telas ali, que a gente precisa colocar funcionalidades específicas, né? E aí a gente chegou na ideia do Prompt First, que é a ideia de colocar um software todo em uma tela que é um prompt somente. Então, dentro do desenvolvimento do software, inclusive, a forma de desenvolver muda totalmente e tornando muito menor o esforço, que é onde a gente tem a capacidade de colocar a IA para aprender sobre como funciona meu banco de dados. E a partir dali eu tenho só um prompt onde eu troco informações com ele ali. Então, quero cadastrar um cliente novo. Então eu posso escrever ali, por favor, cadastre o cliente novo com esses dados aqui. O nome é esse, o contato está aqui, o e-mail, o telefone. Insere aí para mim. E ele consegue, por conhecer como funciona o banco de dados, inserir ali exatamente no formato que precisa. E depois, se eu precisar recuperar informações, então busca para mim como está o faturamento aqui dos últimos 6 meses com o cliente fulano de tal. Ele consegue buscar isso, ele sabe como buscar a informação. Eu não preciso desenvolver as funcionalidades todas, cada uma de forma estática, né, como a gente faz hoje, escrevendo código e disponibilizando as funcionalidades, né? A IA ela tem capacidade de criar isso em tempo real. Então, se ela entende o que eu preciso e ela sabe onde buscar as informações, ela consegue trazer as informações, compilar, inclusive construindo em tempo real a tela também, o front-end. Então, se eu pedir essa informação aí que me gere um gráfico em formato de pizza, ele vai conseguir renderizar para mim ali. Se eu pedir uma planilha, ele traz para mim uma planilha, uma listagem. Então, é o que a gente está aplicando, né? Esse conceito do Prompt First, de transformar sistemas capazes de serem absorvidos inteiramente em uma tela, uma interface que eu possa escrever ou que eu possa conversar, né? Por voz, que o Caio tinha então, assim, comentado. Por exemplo, eu preciso emitir uma passagem, né? E ao invés de eu entrar ali no meu buscador de passagens, a agência virtual, que for, e entrar um monte de informações, o dia que eu vou, o dia que eu volto, ou que dia que tem a melhor tarifa, porque eu quero economizar, o voo que sai mais cedo, mais tarde, eu posso, por exemplo, colocar isso tudo em um comando de voz e ele ao invés de me dar aquela tela onde eu tenho N opções, a imensa maioria delas dispensável, ele me dá uma coisa mais aproximada ou exatamente o que eu estou buscando? Exatamente, né? E o desafio aí vai ficar só por conta de integrações. Se a gente conseguir desenvolver, e é o que a gente está buscando hoje, né? A gente construir as integrações com os parceiros certos, então as companhias aéreas, as agências de viagem que ofereçam pacote, os lugares para a gente se hospedar. Então, eu tendo integrações ali com todos os canais, a IA consegue interagir com você de forma que, sei lá, a gente pode colocar um plugin ali na Alexa, por exemplo, e você conversar... E se torna, de fato, um agente de viagem. Um agente de viagem. Ou um aplicativo no seu smartphone que você abre ali e começa a interagir, né? Então, cara, isso aí é absurdo, assim, porque se hoje você tem que passar ali horas planejando viagem, na verdade você fica dias, né, olhando, pesquisando, você pode deixar o agente de viagem particular seu ali, construindo todo o roteiro, te dando, pesquisando para você os melhores lugares, as passagens mais baratas,
tudo de acordo com aquele filtro que você tiver informado. Não um filtro, né? Na verdade, as informações mesmo que você tiver conversado e inserido ali de desejo. Ó, eu gostaria de passar por tal lugar primeiro. Gostaria de construir isso aqui. Monta para mim um roteiro. Mostra para mim as passagens que eu preciso. Isso, assim, pessoalmente, para mim, para minha atividade, seria um negócio muito interessante, porque as minhas passagens são emitidas em cima da hora, na correria, com mudanças de itinerário. Às vezes, de dentro do táxi, eu tenho que mudar para onde eu estou indo. E uma aplicação dessa seria fantástica. Imagina o seguinte, os sites de viagem hoje, a gente substituiria todos aqueles formulários, campos de texto, campos de data, um prompt, aonde a pessoa descreve qual que é o desejo e a inteligência artificial ela consegue fazer toda a pesquisa, a filtragem e traz aquele desejo o mais próximo possível para o cliente. Então a gente muda radicalmente a forma do desenvolvimento de sistemas. As telas elas vão ser mais simples, a capacidade de entender o que a pessoa quer vai ser muito mais transparente e vai trazer um resultado muito mais próximo daquilo que a pessoa espera. Então, com isso a gente parte do conceito que a gente criou que chama-se Prompt First, onde todas as aplicações são direcionadas para o desenvolvimento com um único prompt na tela. Dali a gente passa para um assistente pessoal, que a gente chama de Assist.ai, onde o Prompt First, junto com o Assist.ai, eles conseguem trabalhar para você como um concierge, que vai te ajudar ali, seja para viagem, hotel, locação de carro, venda de produtos, não importa. Ele vai ser o seu vendedor particular ali. Giovanni, você consegue refinar essa busca? Então, por exemplo, eu pedi aqui um voo, tá? Eu preciso ir amanhã para tal lugar. Ele me forneceu um voo, mas está caro. Eu falo, não, você tem qual opção que você me dá que é mais barata do que essa? Exatamente. E aí eu posso, talvez, optar por um que tem uma parada a mais, mas eu pago menos, ou um que vai direto e sai em outro horário. Isso é possível fazer depois? É possível. É possível, porque ela tem capacidade de te compreender, né? Então, se você colocou uma informação a mais ali, querendo um novo retorno, ela vai refazer todo o processo ali. Porque é o que o Giovanni falou no início, né? É a habilidade de automatizar todas as atividades que são repetitivas. Então, se em algum momento lá atrás a gente tinha que ligar para uma pessoa e falar assim, estou precisando buscar passagens aqui para... E ela vai fazer os inputs manuais ali também da mesma forma, né? Nos últimos anos a gente passou, pelo que a gente chamou aí, né, de transformação digital. Toda empresa ela se tornou digital e aí onde tinha pessoas atendendo ali, fazendo a coisa manual para você, aí passou a existir sistemas ali, interfaces que seja no aplicativo ou um site que você entra ali e faz. Mas isso ainda é complicado, então é o que você falou aí, você tem que gastar o tempo ali investigando, procurando, e às vezes você está no trânsito ali no olho do furacão. No olho do furacão, então você está trabalhando, mas eu preciso chegar no destino final, e o meu destino final é o outro país, não é tão simples assim chegar lá. Então, a gente consegue agora terceirizar ainda mais, que é colocar isso para IA resolver para nós. Então, se no primeiro momento a gente se preparou para ter tudo digital e as próprias pessoas ali terem interfaces para se resolver, agora a gente sobe um nível onde a gente acrescenta um agente aqui, que é a IA, que resolve para mim aquilo que eu ainda tinha que resolver. Isso. Então, sobra para nós realmente, assim, é só as coisas mais legais, né? A inteligência artificial, ela está libertando a inteligência real? Eu acredito muito nisso, cara, porque senão ter um olhar mais pessimista seria igual os desafios que professores vão enfrentar na escola ainda, né? Que é como lidar com alunos hoje em dia que eu vou passar lá para casa e ele vai resolver tudo no GPT. Mas, assim... É um desafio. Assim, eu tenho amigos que são da área criativa e que me dizem o seguinte, fala, Caio, não existe mais a página em branco. Exato. Nem para quem vai, nem para o ilustrador, nem para o redator, nem para o roteirista. A página em branco, ela não existe mais. O trabalho pesado ali, ele é passado para a AI. Isso. E depois ele vai refinar e, obviamente, ele vai é uma criação dele e ele vai dar o toque dele em tudo aquilo. Exato, desde que você não deixe tudo que você precisa estudar ou se dedicar ali de lado, que você use realmente como alguém que está
como seu copiloto, né, como seu ajudante para as tarefas ali que você está precisando de ajuda, eu acho que só soma. Mas se você não souber a pergunta que você vai fazer também, você não vai ter a Exatamente. resposta. Por isso é importante Né? se preparar. Por isso que é não muito importante. não acabam as profissões, né? Só transforma. Então, as profissões continuam existindo, as pessoas continuam tendo que se especializar. E, na verdade, agora tem ainda mais, porque o trabalho simples, repetitivo, estamos dando mais um passo na revolução, né? Você teve revolução industrial, era digital. Então, Sim. é mais um passo, onde tarefas que são muito simples, muito repetitivas, acaba não fazendo muito sentido mesmo colocar pessoas para fazer. Então, só mostra ainda mais a necessidade que todos nós devemos especializar na profissão que a gente tiver escolhido, né, na área de atuação, porque ainda precisa. Assim, a IA ela não tem capacidade de conduzir a evolução. As capacidades humanas, elas continuam sendo primordiais. O ser humano, ele é o intelecto ainda é humano. É humano. Isso aí é o criativo, de fato, né? Mas voltando ali, igual a gente falou no começo, sobre a transformação das profissões, os programadores, os desenvolvedores de sistema, como a gente conhece hoje, eles vão se transformar em engenheiros de prompt, engenheiros de AI. Então, tudo vai se transformar. Não vai haver uma perda. E o que vai acontecer, o que assusta as pessoas, vou perder meu emprego. Não, o que as pessoas têm que fazer nesse momento, que estão diretamente envolvidos com a tecnologia, é se especializar. Se preparar, estarem abertas para o que está vindo. Eu costumo falar isso com o Geraldo, com o pessoal que eu converso. O gênio, ele saiu da garrafa. Ele não volta mais. Sim. Então agora é especializar, aprender, dedicar e aceitar a tecnologia para o bem da pessoa ali, para o bem da profissão dela. O usuário tem que aprender a usar a ferramenta e quem desenhava uma determinada espécie de ferramenta tem que aprender a desenhar outra agora. Isso. Todo software vai se transformar, porque não faz sentido mais qualquer software que não use inteligência artificial para otimizar alguma etapa ali do seu processo, né? Então todos vão ter que se transformar. E o Caio, ele foi cirúrgico, né, na provocação dele. E o que me chamou a atenção, Geraldo, você mencionou 2 pontos. O desenvolvedor, né, e o esforço, né, que a equipe de sistemas, tanto back-end, front-end, a equipe que está desenvolvendo ali tem no dia a dia. Eu fico preocupado, né, e eu queria entender como que a Vortex pode ajudar a gente nesse sentido. O desenvolvedor, ele está ali. Ele fica preocupado se ele vai ser substituído, se ele vai ter ali um trabalho a mais que possa prejudicar ele, entre aspas. E eu gostei da provocação do Caio, porque vai muito no sentido de uma transformação. Mas e o desenvolvedor que está ali? Eu queria entender de vocês, tá? Vórtice, o que vocês podem dizer para esses profissionais? Calma. Estamos aqui para poder ajudar. Mais ou menos isso. Como pesquisa e desenvolvimento, a gente está estudando o que acontece lá fora e a gente está vendo o que está acontecendo. E a gente está trazendo e publicando essas informações. Então, a gente tem nossos canais lá de informação e a gente está sendo bem claro com o que está acontecendo, o que a gente tem visto aí no mercado. E as pessoas que estão interessadas em conhecer a tecnologia, a informação está aí. Não tem segredo para ninguém. A informação, ela está aí à disposição de todos, assim como você aprender a programar em Python, você aprender a programar em Java ou qualquer outra coisa, a informação está aí, disponível. Então, essas pessoas que hoje se sentem receosas com relação a serem substituídas, o que não vai acontecer, né, vão ser transformadas para uma coisa mais intelecto do que braçal, olhar a informação e acompanhar o que está acontecendo no mercado. Então, isso aí está disponível. Todo mundo está falando disso e é público. Né? Nós somos de formação de programação, né? Então, eu particularmente eu gosto muito. Eu não quero deixar de ser desenvolvedor, perder esse contato em algum momento 100%, assim, né? Então, eu faço questão de sempre estar junto ali nessa parte técnica. É o que a gente se propôs a fazer agora dentro da Vórtice também, ainda que a gente esteja empreendendo, né? Mas nós somos empreendedores de tecnologia. Mas acho que a primeira dica que eu daria para o programador que está com esse receio, que está com esse medo, primeiro, o exercício que se pode fazer
é se propor a não escrever mais nenhum código. Mas escrever que eu falo é digitar o código ali, porque eu já quase não faço isso mais. Eu vou na IA, eu peço para implementar aquilo que eu entendi que precisa ser feito. Então eu não gasto tempo meu raciocinando quais são as variáveis que eu preciso colocar, qual que é a lógica que eu vou escrever aqui, como é que vai ser a forma mais otimizada. Eu identifico o problema que precisa ser resolvido e eu peço para a IA gerar um script que resolva aquilo para mim. Então eu pego aquilo, aí eu testo, normalmente não funciona de primeira, aí eu entendo o que deu errado ali, converso mais um pouco com a IA e ela vai otimizando ali até chegar numa solução definitiva. Mas eu não escrevo, que é o negócio do quadro branco. Criativo, né? Então não tem mais página em branco também para o desenvolvedor. Não tem mais página. Então o desenvolvedor não precisa ficar preocupado não, né? Não, cara, isso é uma oportunidade. A gente não enxerga como um problema, a gente enxerga como uma nova oportunidade. Assim como na época o pessoal programava lá em Clipper, programava em COBOL, né, lá na época dos mainframes, apareceram as linguagens de programação para os microcomputadores, o pessoal aproveitou a oportunidade e aprendeu essas linguagens. O que está acontecendo agora é uma nova possibilidade de oportunidade. Uma ferramenta nova. É uma ferramenta nova. E quem enxergar que existe essa oportunidade, vai, que a gente fala, vai beber água limpa, né? Vai ali pegar o hype do momento, vai aprender e vai utilizar isso aí. Use isso para ser né? mais produtivo, não é para substituir, a IA é para tornar as pessoas mais produtivas, não é para eliminar o ser humano, não faz sentido nenhuma tecnologia sendo criada para tirar o ser humano do ecossistema ali, porque inclusive assim, se as pessoas não tiverem emprego, quem é que vai consumir? Os produtos vão ser... Perde a função. Então não faz sentido, só faz sentido e só vai para frente as ideias, tecnologias, tudo que o ser humano esteja envolvido. Acho que está muito distante uma sociedade que realmente tenha todo um conjunto de tecnologia autossuficiente para produzir tudo que o ser humano precisa, e daí não precisa de fato ninguém atuar mais, que vai ter robô fazendo tudo, né? Não só a IA aqui, mas robô físico, né? Que tem capacidades ali. Existem robôs já... Com várias funções, né, que estão sendo testados, até comercializados já, mas assim, está muito longe de chegar nesse nível, né? Até tem uma discussão bem massa, assim, quem gosta de acompanhar mais assim, assuntos underground aí, mas tem uma discussão de que existe sobre a ideia de salário universal, que é uma sociedade que resolveu todos os problemas e produz tudo. Eu tenho que entregar salários na mão das pessoas para elas poderem ser consumidoras, né? Então, existe esse conceito, mas assim, a gente está muito longe disso. Então, acho que não somos nós aqui que vamos vivenciar algo desse tipo. Então, tomara que a gente viva a utopia e não a distopia. Exato. Eu prefiro esse cenário do que o cenário caótico que às vezes se pinta sobre a IA, mais a robótica, mais o machine learning. Mesmo nesse ponto, assim, eu não acho que chega 100%, eu acho que sempre é uma mistura ali de otimizar e tornar as atividades mais produtivas, né? E talvez, assim, o que eu consigo vislumbrar é chegar num ponto em que o ser humano ele esteja focado mais em arte, entretenimento, coisas que não tem graça você ver um robô apresentando a música, não é tão legal. Mas aí o que você fala, a sociedade que você descreveu é que Eduardo Galeano descreveria como o horizonte, né? A utopia é o horizonte. É a utopia, só que você não vai chegar nele, mas você vai perseguir. Exato. Né? Daí vários benefícios vão acontecendo, né? Você vai desfrutando. Turma, tem uma forma, algum segredo, até mesmo para essa meninada aí nas escolas, os profissionais mesmo, que estão aí tendo essa intimidade com alguma IA, tem alguma dica, algum truque, até mesmo para usar de forma consciente? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, porque apesar da inteligência artificial, os conceitos serem muito antigos, agora que a implementação está fazendo sentido. Então, está todo mundo ainda procurando como fazer as coisas da maneira certa. Então, os professores vão ter que aprender, os diretores de escola vão ter que aprender a lidar com isso, os formadores vão ter que aprender a lidar com isso, as próprias crianças, estudantes vão ter que aprender a lidar com isso. A gente ainda não tem uma receita de bolo, mas a gente sabe que
o uso indiscriminado de ferramentas generativas, ele pode não ser tão bom para o aprendizado da criança. Então, usar com parcimônia. Como tudo na vida, né? É usar aquilo ali com parcimônia. Tudo com exagero, a gente sabe que não faz bem, né? Bacana, bacana. Complexo Quer fazer mesmo, algum né? comentário, Geraldo? Eu diria só para ter esse cuidado mesmo, né? Eu acho que aos poucos a gente vai compreendendo, né, como funciona e aprende a lidar com limites, né? Então, eu acho realmente que não faz muito sentido crianças muito pequenas, né, já terem contato, assim como não faz... vários pais já colocam como filosofia não dar telas, né, para crianças muito pequenas, então só aí já é um filtro do que a criança ali no crescimento tenha mais contato com as coisas que são orgânicas, né, o mundo real aqui. Quando estiver preparado para o mundo real, aí a gente vai inserindo elementos ali, né, mas assim, sem dúvidas é uma ferramenta que, inclusive, na jornada de aprendizado ali da escola, né, acho que em algum nível ali mais para frente que os professores ainda vão descobrir, acho que a IA tende a ajudar. Eu acho que ajuda muito no dever de casa. Era bem comum, inclusive, a gente ter exercícios assim para casa para fazer que os pais mesmo não sabiam ajudar e tinham que ficar pesquisando junto com a gente, né, para entender. Nossa, cara, passei muito por isso, viu? Você vai passar, Giovanni. Você vai passar. Chegar lá, Giovanni. Aí, vou chegar lá. Só que vai ter Quero o ver GPT se você vai para até ajudar. lá pro GPT ou não. Vou chegar lá. Vai ter que ser. Bacana, turma, que legal. E eu quero agora passar a bola aqui pro Caio. Se fala muito, Caio, em IA no futebol. Sim. Hoje eu trabalho no América, né? Eu sou responsável pela tecnologia do clube. E não só o América, mas outros clubes aqui dentro do Brasil e fora do Brasil também. Os caras estão preocupados, né, com a adesão da IA dentro dos clubes. IA no esporte. Queria ouvir de você, você tem uma experiência fora Primeiro também. é o seguinte, não me passe a bola porque eu sou um perna de pau. Então não vai dar certo. O cara trabalha no Vem futebol. conduzindo junto comigo. Tá? Casa de ferreiro, né? Né? De pau, né? De pau. O pior zagueiro que vocês já viram na vida. Que isso, de longe, cara. cara. Que De isso, longe, Caio. cara. Mas que a gente está desenvolvendo com os meninos da Vórtice, e como diz o Giovanni, num momento de pesquisa e de desenvolvimento, é a gente identificar onde estão as necessidades e as oportunidades para que a gente traga a IA para o mundo do esporte através do futebol, que é onde a gente tem a melhor entrada em clubes, nas instituições, nas confederações, etc. E é uma pergunta que eu te faço. Você não gostaria de ver, por exemplo, um processo de identificação de talentos que depende de uma entrada de dados enorme e de observadores humanos em todos os momentos meramente para gerar dados? Você não gostaria de ver isso alimentado e resolvido por uma inteligência artificial? Eu quero isso. A Vórtice pode me ajudar? Cara, a gente está aí no processo de pesquisa, né? A gente identificou alguns modelos, algumas tecnologias que hoje são capazes de, através de vídeo, identificar os movimentos que acontecem ali do ser humano, ali naquele take, naquela filmagem. E a gente pensa, né, a gente estava conversando com o Caio, como aplicar isso nos takes, nos vídeos que são gerados durante as partidas. Exatamente. Então, o que a gente pensa em poder desenvolver? A gente pensa em poder desenvolver algo que seja capaz de identificar o gesto técnico que a gente procura, o comportamento tático que a gente procura, a intensidade que a gente procura no atleta, a movimentação dele durante o jogo. Isso tudo, essa compilação de dados, para que possa gerar uma análise, para que o analista de desempenho, de fato, ele seja, então, libertado do trabalho manual dessa entrada de dados e que ele possa, de fato, fazer o trabalho dele, que é a análise daqueles dados que ali já estão colocados, né? Mais uma vez, como disse o Giovanni, não é uma questão de eliminar o fator humano, mas de privilegiar a inteligência humana para que ela faça o que ela faz de melhor. Né? E isso no futebol a gente tem vários campos que podem ser desenvolvidos. Então, por exemplo, você tem hoje, todos os clubes têm os seus programas de sócio-torcedor, né? E o relacionamento do clube com esse cliente dele ainda é algo muito frágil.
apesar de ter uma boa entrada de dados, apesar de ter um bom histórico ali de consumo daquele associado, o que ele comprou de material licenciado do clube, a quantos jogos ele vai, quais são as preferências dele de assento, né? Ou pelo menos em qual setor ele prefere comprar. Esses dados, eles estão aí, eles estão muito disponíveis pelo clube. Agora, a gente conseguia juntar isso tudo, né, Giovanni? E criar, de fato, uma ajuda de relacionamento do clube com o seu cliente é algo que a gente pode desenvolver muito. Eu queria que você falasse disso. Pois é, a gente conversou sobre isso nessa parte aí da interação, melhorar a interação dos clubes com os torcedores, né? Através ali dessa captação desses dados que está disponível no clube, né? Muitas vezes está disponível no clube, e criar ali produtos de inteligência artificial que vão ajudar essa interação sócio-torcedor ou torcedor. O cliente, né? A gente pode chamar do cliente. Que é o cliente do clube, né? Sim. Então, existem N possibilidades que a gente está discutindo que a gente pode aplicar ali. Além disso, nós conversamos também sobre a participação da IA na avaliação do atleta, né? Porque você também tem os dados de acompanhamento do atleta, que você pode colocar isso dentro de uma máquina e a máquina criar predições, classificações em cima das informações do acompanhamento físico do atleta. Né? E isso tem outros desdobramentos, né? Se a gente integra, de fato, todo esse processo, a gente integra isso com a fisiologia do esporte, onde a gente pode ter, então, a previsão melhor de tal atleta ele está com a carga muito grande ou não, o histórico dele favorece lesão, não favorece, tira ele do próximo jogo, né? Então, a IA ela pode colaborar muito em tudo isso. Na identificação de talentos, na análise própria para os jogos, né? De analisar os próximos times, o comportamento dos times, quanto tempo eles passam com a bola em determinado setor do campo, por onde eles atacam, quais são as jogadas que devem ser neutralizadas, onde estão os pontos fortes, fracos. Isso tudo são horizontes que a gente está explorando para que possa ser desenvolvido com a IA. Agora, imagina como é transformador, né? Se a gente pensar no horizonte lá na frente, assim, mas a gente entendeu o conceito que você tem uma máquina de aprendizado e você pode ensinar tanto a reconhecer faces, a dialogar através de texto, gerar imagens e o que for ali, né? E também vídeos. Se a gente consegue treinar o comportamento da criança que já tem habilidade ali para ser trabalhada dentro do futebol, imagina assim pelo país todo quantas crianças têm esse potencial, mas não vão desenvolver por falta de oportunidade, porque está num contexto ali de várias outras carências, né? Que isso aqui vai ficar de lado e nunca vai chegar a ter oportunidade, né? Imagina se a gente coloca uma câmera observando o comportamento durante as aulas de educação física nas escolas do Brasil e observando ali cada aluno que tem o potencial. Isso o Caio que consegue levar essa turma aí para os times do mundo inteiro, né? Seria um transformador. Sonho, porque se você tem o atleta que tem ali a habilidade, como você colocou, e você consegue inserir nele a técnica e a preparação física e a educação tática adequada, essa é a receita de bolo para você criar um grande atleta diferenciado. A gente volta a ter craques, né? Não é? Só estrelas. Eles estão por aí. Estão aí. Eles sempre estão por aí. Um ponto que me chamou a atenção, que eu achei muito bacana, Caio, que você mencionou, 2 processos. A interação do torcedor com o clube, né? O clube ter ali, o torcedor ter uma experiência diferenciada, né? Através da IA. Eu achei muito interessante isso que você comentou. E até passar aqui para os meninos... hoje, dentro de um clube de futebol, o pessoal da análise de desempenho, análise de mercado, o pessoal da físio, o pessoal da área médica ali, os caras respiram tecnologia. Sim. E se eles tiverem acesso a esse nível de tecnologia, cara... E pensa isso num pacote integrado, né? Onde as informações que estão ali disponíveis, elas estejam disponíveis para cada setor desse, para que possa trabalhar na sua especialidade. E com histórico de anos do clube. E com histórico de anos, cara, né? isso é incrível. Isso é incrível. Ter isso disponível dentro de um clube, ou até mesmo, né, dentro das corporações,
esse nível de tecnologia é surreal. No relacionamento eu fico pensando assim, uma coisa que parece boba, mas os clubes não fazem, pelo menos aqui no Brasil, e é uma coisa que eu imagino, essa tarefa é para vocês se virem, que é automatizar isso, que é, por exemplo, eu tenho o Geraldo, que é meu cliente do sócio-torcedor do Clube X, e o Geraldo vai fazer aniversário. Então, no dia do aniversário dele, ele recebe um voucher que permite a ele, se ele for sócio-torcedor e tiver em dia, ele levar mais 2 ou 3 convidados com ele. E já gera para o pessoal do estádio um alerta e tem que dar o parabéns para o Geraldo e vamos no pegar telão. o histórico, né? E por aí afora, exatamente. Vamos comportamento. Ver isso, qual setor que ele vai mais. Qual setor que ele vai mais, o que ele consome. Se ele tiver desconto na camisa, se ele tiver desconto no short e não na camisa, a probabilidade dele comprar o short é maior do que ele comprar a camisa. Então, vamos oferecer para ele um desconto específico naquela peça. Isso tudo essa é a análise que a gente... Exatamente. É um abacaxi que eu quero ver vocês descascarem. A venda do ingresso. Hoje a venda do ingresso é feita por vários canais, né? Mas você tem uma venda de ingresso personalizada, onde a pessoa vai comprar o ingresso, ela está ali interagindo com o Assiste-me, e ela fala, eu quero comprar o ingresso tal, aí o Assiste-me fala assim, olha, eu estou sugerindo para você ficar no setor tal, que o preço está bom, não sei o quê. Aí o cara, legal, tal, mas se você fechar comigo aqui, eu te ofereço um voucher na camisa. Então, essa interação, ela vai transformando a forma de como que o sócio-torcedor, o torcedor em geral, vai interagir com o clube, também para que o clube possa gerar mais renda, gerar mais oportunidade, gerar mais negócio, né? Não, e já vai um puxão de orelha para os clubes, hein? Para os clubes, ó. Então já fala direcionado. Essa câmera, né? Exatamente. Vou falar um negócio. O que vocês estão usando de solução para bilhetagem, todos os clubes do Brasil. Eu não posso nem usar a palavra, é ruim. Existe uma dificuldade. Ajuda. Não se preocupe, a gente ajuda, calma. Mas é uma dor que nós, como tecnologia dentro do clube, porque aqui dentro do Brasil tem 300 mil empresas que trabalham bilheteria, sócio-torcedor. Alguns clubes desenvolvem internamente, tá? Aí eu respeito quem desenvolve. Hoje eu tenho um parceiro que é terceiro, eu tenho um terceiro, né, dentro do clube, mas todos os gestores, né, inclusive eu já trouxe outros gestores aqui, essa é uma das nossas dores. Você pode cornetar a sua bilhetagem também ou deixa só eu cornetar? Não, cara, eu vou deixar só para você. Tá bom, só eu corneto. Até mesmo porque esse parceiro vai vir aqui também. Vamos com calma, né? Já fica um puxão de orelha. Já fica um puxão de orelha. Mas quem sabe, né? Eles não podem colocar um pouquinho ali de IA, né? Em parceria com a Vortex. Mas entra em contato, a gente ajuda. Não fica nesse aperto, não. Precisa ficar preocupado não, em isso, geral. Não precisa não. Tá aí para isso. Turma, até evoluindo aqui com os nossos temas, eu queria ouvir de vocês, né? IA no entretenimento, né? Vocês têm aí uma plataforma. Tem uma novidade legal aí. Legal. Eu queria que o Geraldo já se posicionasse aí referente à plataforma que vocês vão, né, tá mostrando aí para a turma. Isso. Então, eu tô animado. Eu gostaria de entender, tá, Giovanni? Eu quero que o Caio mencione um pouco também como que isso pode me ajudar no América. Eu já trouxe o Leandro aqui, que é CTO do Atlético, o Totti, né, que é superintendente do Cruzeiro de tecnologia, e outros profissionais de tecnologia que atuam em clubes de futebol também. Eu queria entender de vocês como que a Vortex pode me ajudar, pode ajudar os meus amigos, né? Porque dentro ali das 4 linhas, né, nós temos ali as rivalidades. Isso. Mas fora do campo, somos amigos. Todo mundo no mesmo barco. E eu quero ouvir de vocês, né? Eu quero conhecer um pouco melhor dessa plataforma, dessa novidade interessante aí da Vortex aí. Tá, vamos lá. O que acontece? A gente enxergou que o ramo de entretenimento, ele é um mercado muito bom para aceitar o uso da inteligência artificial. Com isso, a gente percebeu também que as pessoas que hoje usam o ChatGPT e outras ferramentas generativas,
eles estão interagindo com essas ferramentas generativas de uma forma humana. Ou seja, as pessoas estão fazendo perguntas pessoais, perguntas relacionamento, perguntas de todo tipo para as EAs generativas. E as EAs generativas, elas não foram feitas para isso. As EAs generativas, elas são treinadas com um conteúdo que tende a ser que tende a ter o menos viés de opinião, de desejo, de coisas afins relacionadas com o sentimento humano. Então, a tendência das generativas é se afastar cada vez mais daquilo que tem viés. Mas as pessoas, hoje em dia, elas querem saber opinião. Então, eu entro no ChatGPT e pergunto para ele qual que é a opinião dele sobre determinada coisa. E o ChatGPT, ele não vai dar a opinião dele, porque ele não tem viés, ou pelo menos os provedores tentam remover o máximo possível do viés. Mas, quando a gente fala de entretenimento, e quando a gente chega, por exemplo, no caso de influencers, as pessoas elas querem saber a opinião do influencer sobre determinado assunto. Então a gente percebeu que a gente pode ir por um caminho um pouco diferente das IAs generativas genéricas que existem hoje em dia, que é uma IA generativa que tem um viés de opinião de um determinado influencer, de uma determinada pessoa. Para isso, nós vamos criar uma plataforma. E essa plataforma, ela vem justamente para quê? Para colocar o público em geral em um contato mais direto com o seu influencer preferido, ou com sua personalidade preferida. Eu vou deixar o Geraldo falar um pouco sobre isso aqui. Tô curioso, viu, Geraldo? Tô curioso Então para vamos conhecer apresentar um pouquinho aí dessa novidade aí. a plataforma, né? Quando participei a primeira vez, aqui nos bastidores eu cheguei a comentar contigo aí sobre a gente estar construindo essa plataforma, né? Então hoje ela está pronta, uma primeira versão. A gente ainda tem assim, um roadmap de ideias infinitas ainda para aplicar, porque tem muita oportunidade legal de aproveitar isso aqui, mas já tem a base toda que a gente precisava até para construir a tecnologia, né? Para prover a tecnologia e tornar isso aqui possível. E o que é, né, essa plataforma em si? Então, a gente chamou aqui, o nome é Deep Reflection. O conceito é a gente conseguir extrair as expressões de uma pessoa e compilar isso, treinar uma IA e construir o que a gente chama de reflection da pessoa. Então, eu tenho um espelho, eu tenho um reflexo de você, de todas as suas expressões, com seus viés, com suas crenças, com aquilo que você, de fato, expressou ali, seja por aprendizados que você tem, que é só seu, por cursos, né, que você oferece, ensinamentos, ou até expressões do dia a dia ali, que você expõe também, né? Então, essa plataforma, ela tem a capacidade de você criar a sua própria reflection. E aqui já resolve o primeiro problema das IAs que a gente tem hoje, né, que é direito autoral. Principalmente na arte, né, a gente tem várias discussões em andamento hoje, meio controversas assim, sobre a OpenAI. Tem tecnologia que consegue criar músicas em estilos de bandas que existem por aí. Então, a gente estava até conversando, né, você pode pedir para criar uma música no estilo Metallica, do primeiro álbum, do segundo álbum, e ele consegue criar músicas similares ali, só que acaba vindo uma discussão assim, mas peraí, você está fazendo um plágio aqui, você está se baseando em aprendizado utilizando o meu conteúdo, então você está infringindo aí um direito autoral, né? Nós aqui, a gente tem a capacidade de resolver esse problema, porque quem cria essa IA é você mesmo, com o seu conteúdo, preservando o seu direito autoral ali, daquilo que são suas ideias ou seu conteúdo ali que seja pago, inclusive, né, para os influenciadores que vendem conteúdo digital, por exemplo, cursos, né? Então, a gente consegue que cada uma dessas pessoas crie a sua própria IA. Então, indo na contramão de para onde as IAs generativas estão indo, né? Então, cada uma das big techs ali, o Facebook criou
o Llama, né? A OpenAI tem ali o GPT. As empresas estão indo no caminho de criar IAs cada vez mais generalistas, com cada vez mais conhecimento e tirando o máximo possível de viés, porque tem determinadas perguntas que não cabe uma IA responder, porque são questões de opinião, né? Muda de pessoa para pessoa. Se eu perguntar quem é melhor, o político A ou o político B, né? Para nem citar nome, não entrar. A IA não pode responder, ela não vai te responder. E, ao contrário disso, as pessoas têm opiniões, então eu vou seguir determinados influenciadores ou pessoas ali, que seja um comentarista político, por exemplo, e eu quero escutar a conclusão que ele chegou. Qual que é o político para você que é o melhor hoje para eu votar? E essa pessoa vai expressar a opinião. Então a gente tem aqui uma plataforma que traduz todo o reflexo dessa pessoa, as expressões dela, com a capacidade de gerar novos conteúdos baseado em todo esse aprendizado que ele teve dessa pessoa. Então, eu consigo dialogar. É como se eu estivesse conversando com aquela pessoa. Mas, na verdade, eu estou conversando com o espelho dela, né? E a gente consegue levar isso aqui para diversos formatos, né? Então, a gente tem testado muito, né? Se a gente pega, por exemplo, o artista, cantor, o aprendizado ali de músicas dele e une com um escritor, por exemplo, um filósofo que tem ali expressões e ideias bem profundas, né, com letras profundas, a gente consegue unir duas inteligências e gerar um novo resultado a partir dali. Então a gente consegue, a partir dali, criar músicas, mas com conteúdo de letras muito profundas, né, diferentes ali. Então dá para surgir coisas novas, inclusive, através de parcerias e, de novo, ainda mantendo o direito autoral de cada um, preservando ali o que é o conteúdo de cada um, né? Rapaz, que bacana, né? Nós estávamos falando ali nos bastidores. Imagina, Caio, nós estamos precisando apresentar o pessoal da Vortex para esses cantores aí, cara. Não é? Estamos, né? Estamos precisando. Geraldo, pode dar sequência. Essa ideia de uma letrinha melhor, eu gosto. Não é um negócio de opinião? Então, na minha opinião, de uma letrinha melhor aí, eu gostei, viu? Alguns seriam bons, né? E o que é legal nessa história? Primeiro, aquilo que o Geraldo falou. Hoje, as IAs generativas, elas têm um problema que é manter os direitos autorais sobre a obra. Porque os dados que foram utilizados para poder treinar as máquinas generativas, eles são dados que estão públicos na internet. Então, como que você vai aplicar direitos autorais no dado que está público? O que existe a lei para isso, mas como que você vai forçar que isso aconteça? No nosso caso, a pessoa ela já traz o conteúdo dela para dentro da plataforma e ela oferece o conteúdo dela mediante o copyright dela. Então, a gente já traz uma primeira proposta de solução para manter os direitos sobre os dados dela, sobre o conteúdo dela, o que não acontece hoje nas IAs generativas, né? De forma geral, as IAs genéricas, né? Outro fator interessante é o seguinte, obviamente, mantendo ali os guardrails, pode falar um pouquinho disso depois, quando a gente fala mantém o viés da pessoa, a gente mantém a opinião da pessoa. Obviamente, a gente tem guardrails para manter assuntos que não são desejados serem discutidos com aquela personalidade. Então, por exemplo, assuntos extremamente polêmicos, assuntos que vão causar um mal à sociedade, assuntos que vão causar ali um problema à sociedade, a nossa plataforma hoje ela já tem guardrails que limitam esse tipo de coisa. Então, por exemplo, um produtor de conteúdo hoje numa plataforma de vídeo, por exemplo, ele se pronuncia ali livremente. E ele fala livremente sobre tudo aquilo que ele quer falar. A nossa plataforma aceita o conteúdo livre do influencer, mas na hora da conversa, a plataforma ela ainda sabe os limites que seguram ali o que é politicamente correto do que politicamente não deve ser discutido, não é de bom tom discutir. Então a gente resolve mais um problema. A gente trata o dado, a informação ali, com responsabilidade, sem cortar a liberdade da pessoa se expressar. Dentro dos limites da liberdade de expressão. Dentro dos limites da liberdade de expressão. E a gente consegue ver alguns exemplos. Testar.
Precisamos testar isso aí, vamos lá. Vamos testar. Vamos lá, tá aqui a plataforma, né? A gente fez testes aqui criando algumas personalidades, né? Que seria, por exemplo, um influencer. Um influencer. Isso. Tá, alguém que tem um monte de seguidor na internet, alguma coisa dessa Exatamente. forma. Pessoas que expõem, né, opiniões, ideias, conceitos, o que for ali dentro do segmento que essa pessoa atua. Eu vou abrir aqui, por exemplo, bem inusitado aqui para o nosso contexto, né, o que seria aqui uma astróloga. Vamos lá. Então, eu vou pedir aqui, ó. Eu posso até contar a historinha aqui, né? Vou participar de um podcast e quero uma simpatia para ter sucesso em toda a participação. É uma mandinga tecnológica? Como é que é isso aí? Isso Para você ver assim que não importa a crença, vai absorver com todo aquilo. respeito, tá, Isso, pessoal? isso. Né? Eu quis usar ali a tecnologia para... O que é preciso dizer aqui, durante a apresentação do Geraldo, é que a gente está trabalhando com dados fictícios, que a gente chama de dados sintéticos, né? Para não ferir nenhuma copyright nesse momento, mas o influencer que for utilizar a nossa plataforma, ele é que vai escolher o conteúdo que ele vai disponibilizar, ele é que vai escolher a forma de disponibilizar aquela conversa dele, mas para o momento aqui a gente optou por colocar dados sintéticos, poderiam ter sido baseados em pessoas reais, mas para nossa apresentação eles ainda são dados fictícios. Qual é o resultado aí, Geraldo? Então vamos lá. Lê aí pra gente. Para atrair sucesso na sua participação no podcast, vamos fazer uma simpatia simples que irá impulsionar sua energia e confiança. Começou Você bem. precisará de uma vela branca, vai pegando aí, pessoal. Vamos deixar a lista aqui. Isso aí. Nota aí, uma vela branca, um punhado de folhas de alecrim, um cristal de citrino. Rapaz, esse vai ser Isso aí difícil de nós vamos ter achar. que arrumar, hein? Sei não. Mas tem nas O lojinhas sucesso aí. aqui nosso hoje está comprometido. Olha, e é bem específico, tá? Olha. Acenda a vela e coloque as folhas de alecrim ao redor dela. Segure o cristal de citrino em sua mão direita e visualize-se tendo uma participação brilhante e bem-sucedida no podcast. Enquanto a vela queima, repita a seguinte mantra. Eu sou confiante, articulado e envolvente. Meu conhecimento e ideias fluem com facilidade, inspirando e cativando meus ouvintes. O sucesso me segue, abrindo portas para novas oportunidades. Que massa, ó. Que beleza, hein? Deixa a vela coach, queimar. né? Uma pegada coach, né? Deixa a vela queimar completamente e guarde o cristal de citrino com você no dia da participação. Ele servirá como um amuleto, lembrando-o da sua intenção positiva e conectando-o com a energia de sucesso. Confie no poder da sua intenção e acredite em si mesmo. Com essa simpatia e uma dose de sua intuição natural, você certamente terá uma participação incrível. Então, na verdade, seria Eu como devia se ter você... feito antes, né? Devia ter feito, agora já era. Mas seria, então, por exemplo, como se o seguidor ali estivesse conversando de fato com a personalidade. Exatamente, Vamos dizer, você estaria transferindo a personalidade dessa pessoa, desse influencer, para dentro a inteligência artificial. Exato. A gente não gosta muito de falar, nesse caso, a inteligência artificial da pessoa. A gente prefere falar que são as reflexões, Sim. o espelho da pessoa. Por quê? O que a gente coloca ali dentro são as expressões públicas que a pessoa fez sobre determinado assunto. Sim. Uma vez que essas reflexões foram expostas a um determinado assunto, eu consigo, através de um prompt, interagir com as ideias dessa pessoa. Não necessariamente com a pessoa, mas com aquilo que ela já se manifestou. Ou que ela Com as pensa, manifestações que ela acha, públicas da pessoa. manifestações públicas da pessoa. Uhum. Então, com a plataforma, o influencer ele vai ter a capacidade de conversar com o seu público e o público conversar com ele de uma forma mais direta. O que a gente faz nesse momento é transformar as redes sociais. Porque a rede social hoje, ela é estática. Então, redes sociais de vídeo, redes sociais de Twitter e afins,
elas são estáticas, aonde o influencer posta ali o seu conteúdo e a pessoa chega ali e faz o seu comentário. Uma vez ou outra, o influencer vai responder a pessoa ali. Mas o que a gente está fazendo é transformando essas redes sociais numa coisa dinâmica, aonde o influencer posta o seu conteúdo, posta a sua ideia, posta suas convicções ali, e o público, em geral, pode interagir diretamente com aquilo que aquele influencer acha ou pensa sobre determinado assunto. E ali, através de um prompt simples, ele vai conversando com esse influencer. E é muito importante dizer que a gente escolheu um caminho focado em pessoas reais. Aonde a gente, porque hoje no caso do ChatGPT ou outras, eles possuem conhecimento de personagens históricos. Isso já tem lá. Mas todos com o mínimo de viés possível. Não tem opinião. O que a gente trouxe para aqui é o influencer ou a pessoa que for utilizar a nossa plataforma, ele coloca ali dentro a opinião dele. E o seguidor interage com a opinião dele. E ele vai reconhecer ali aquela personalidade. Vai reconhecer, porque a forma como a gente faz os treinamentos, ele absorve a personalidade da pessoa. Então, por exemplo, essa pessoa aqui que fala sobre astrologia e coisas nessa pegada, ela vai manter o mesmo tom de voz, vai manter o mesmo forma de falar, as mesmas palavras, mesma construção. Isso pode evoluir, por exemplo, para um áudio dela, para um vídeo? Sim, Claro, vai evoluir para o áudio, onde você vai... A gente está construindo, você vai interagir com o áudio da pessoa, e o terceiro momento, que vai ser o vídeo. Obviamente, tudo com autorização expressa do produtor de conteúdo. Cara, isso é revolucionário, né? É disruptivo. É revolucionário. É disruptivo. Olha só, mais um exemplo. Por exemplo, a rede social, eu vou ser honesto com vocês. Para mim, hoje, já ficou um negócio, passou encanto, quebrou encanto. Já não tem mais a mesma coisa, porque ela está estática. Elas são Se você traz uma possibilidade dessa de interação, você revolucionou tudo. Exatamente. Além disso, o influencer, ele vai ter a capacidade de ver o que o seguidor dele pensa sobre ele, está interagindo sobre o conteúdo dele, o que possibilita o influencer a gerar conteúdo direcionado com o que o público dele, das tendências que o público dele. E olha só que coisa interessante, você tá transferindo muito do poder da rede social para o influencer em si. Para o influencer, né? exatamente. Para quem gera o conteúdo. Para quem gera o conteúdo. Muito legal. Exatamente. Olha só, mais um exemplo, né, de como essa personalidade distingue assim, absurdamente de uma pessoa para outra, né? Aqui a gente colocou uma personalidade de um pastor. E aí eu perguntei aqui, a Arca de Noé existiu de verdade? Tenho certeza que cada um aí em casa vai ter a sua opinião. Vai ter sua opinião, claro. E o ChatGPT não vai ter opinião. Ele não responde assim, nem que sim, nem que não. Ele coloca, existem linhas de entendimento que sim, vai deixar aquilo meio que... em cima do muro, né? Aqui não, aí já respondeu, claro que a Arca de Noé existiu. A história não é apenas um conto, mas um relato factual dos eventos que ocorreram nos tempos antigos. A Bíblia nos fornece um registro detalhado da arca, então ele vai colocando aqui toda a linha de argumento, de raciocínio. Que ele já manifestou antes. Que já manifestou antes. Então, ele já expressou isso aqui como algo em que ele acredita, ou que ele pensa, ou que ele ensina para as pessoas, né? Sim. E qualquer IA que você faça esse tipo de pergunta, ela não te responde. Então, para uma pessoa, por exemplo... Se você fosse perguntar para um cientista, seria a resposta dele completamente descolada do conjunto de crenças e valores do pastor. Exato. A gente não está aqui para julgar qual que é a resposta correta. A gente está aqui para conectar o seguidor ali, né, com o influencer preferido dele. Com aquela personalidade que já existe, que já é assim. A gente não está, assim, criando, né, uma conexão completamente diferente. Não. A gente está o quê? A gente está dinamizando essa interação entre o influencer e o seguidor. Aqui a gente está formatando primeiro nessa camada, assim, né, entretenimento e pensando em grandes personalidades ali que tem grandes quantidades de seguidores, né? Mas a tecnologia em si, ela é aplicável aqui para vários outros níveis. Então, por exemplo... o diretor de uma empresa que quer colocar todos os seus conceitos ali, os seus pilares, aquilo que ele quer para a empresa, os objetivos, as metas, tudo ali e disponibilizar.
numa empresa muito grande, o diretor não vai conseguir conversar com todos os funcionários da empresa todos os dias. Mas disponibilizar isso como uma ferramenta de troca de conhecimento ali é muito valioso, né? Giovanni, você me mencionou alguma coisa a respeito da análise de tendências. Isso. Que você conseguiria fazer. Como que funciona isso? Conta pra gente. Funciona da seguinte forma. Foi o que o Geraldo falou. Eu tenho uma empresa. Vamos pensar agora, saindo um pouquinho do ramo ali de entretenimento, vamos falar um pouquinho de empresa. O alto comando ali, gerência ali da empresa colocou dentro da plataforma ali quais são os conceitos da empresa, como funciona, quais são as regras. Ali descreveu o que é a empresa ali, como ela tem que funcionar. O funcionário, ou a pessoa que estiver interessada em conhecer mais sobre a empresa, ela vai entrar e vai interagir ali com o CEO. CEO, o que você acha de, ao invés de trabalhar com Java, começar a trabalhar com Python? Fiz essa pergunta para o CEO, que possivelmente esse programador nunca teria contato direto com o CEO, mas o CEO tem uma opinião sobre isso. Sim. Sabendo dessa opinião, o CEO consegue ver o que os funcionários, colaboradores, estão interagindo com o reflexo dele. A partir dali, ele consegue ver quais são tendências dentro da empresa, se a empresa está tendendo assim, a ser uma empresa mais inovadora ou mais conservadora, ou se a empresa está precisando melhorar em determinada parte. Porque ele consegue ver as perguntas que o público dele fez para o reflexo dele. É uma ferramenta poderosa de gestão, né? É uma ferramenta e poderosa aí vai além, de gestão. Com toda essa tendência, porque muitas pessoas elas criam produtos digitais, né? Cursos, conteúdos ali pago. Então, com essa análise de tendência, você consegue criar conteúdos ainda mais valiosos, né? Para atender aquilo que está sendo demanda das mais pessoas direcionado que para o estão seu target, mais direcionado. para o seu público. Exatamente. E aí que vai também outro potencial, né? De a gente ajudar aqui no dia a dia desse criador de conteúdo, né? Se você lançar um produto digital, tem toda uma jornada onde preciso ter uma página ali que eu estou lançando, estou fazendo marketing, aí eu vou ter que tirar dúvidas do público ali que está vindo, e até interessado, mas ainda tem muitas dúvidas, não vai comprar se não tirar todas essas dúvidas. E costuma ter chat ali para responder, né? Então, não é nada amigável, né? Não é tão amigável. Então, muitas vezes deixa-se no comment lá do influencer, do gerador de conteúdo. Aqui a gente consegue colocar uma IA que vai responder, mas ela vai tirar a dúvida sobre o conteúdo e no tom que essa pessoa usa. Então, se é uma pessoa mais descontraída, que responde com a linguagem, ela vai ser totalmente adequada, né, àquilo que a pessoa realmente se propõe a fazer. Não é a linguagem genérica que hoje, para quem está mais acostumado, inclusive, bate o olho num texto gerado pelo GPT e já fala assim, não, isso aqui você usou o GPT. Já dá para sacar, sabe? Porque tem um padrão. E aqui não, ele consegue absorver aquilo que é o comportamento, os padrões daquela pessoa e expressar, adicionado de todas as ideias e conhecimento que essa pessoa tem treinada ali dentro. Inclusive, né? Então, estilo, né? O estilo também é o mesmo. Estilo de comunicação. Estilo de comunicação, tom, as palavras, né, as expressões são as mesmas. Então, assim, por exemplo, eu sou o seguidor de um determinado gerador de conteúdo, um criador de conteúdo. Eu estou já acostumado com a forma como ele interage com o público. Então, é uma personalização da forma como você vai fazer uma compra, tirar uma dúvida com o seu influencer. Por exemplo, eu tenho um jeito mais descolado, conheço ali, acompanho um guitarrista, acompanho ali um músico, eu estou acostumado mais com o jeito dele falar. É diferente de eu conversar com uma pessoa religiosa, com uma pessoa erudita. Ou um acadêmico. O público do acadêmico, do erudito... Está acostumado com aquele público. Está acostumado com aquele público. Então, aquele público quer escutar o gerador de conteúdo, o criador de conteúdo, do jeito dele. Sim. Então, a integração com o público dele é muito mais personalizada, é muito mais direta. E o que me chama a atenção da plataforma de vocês é exatamente essa questão da integração com as pessoas. E só que ficou uma dúvida. Exatamente no processo da integração. Como que eu vou integrar essa plataforma, ou talvez ali nas minhas redes sociais, no meu sócio torcedor, e vejo também que essa plataforma ela vai entregar
com mais rapidez e a pessoa não vai ficar no limbo. Não vai ficar no limbo, exatamente. O processo de integração, hein, Giovanni? Vamos Processo lá. de integração. Hoje, quando você acompanha um criador de conteúdo, o máximo que você tem de interação com o criador de conteúdo é um comment. Muitas das vezes, quem responde aquele comment é a equipe dele, ou não responde, que é o que mais acontece. Quando responde um ou outro. A gente passa agora a dar um tratamento mais especial para aquela pessoa que está gastando o tempo dela para fazer um comment. Então, vai ser respondido de alguma forma e o criador de conteúdo vai ter acesso àquilo que foi respondido. Então, ele não fica simplesmente isolado ali, não. Ele tem acesso ao que aconteceu ali durante aquela conversação entre o seguidor e as reflexões dele. Até para conseguir validar também, né? Porque pode acontecer de dar uma resposta ali, não, mas não era isso aqui que eu queria responder para esse caso. Deixa eu formatar aqui e a partir dali a IA vai aprender com essa mudança, né? Então, assim, e tem a integração na construção da Reflection também, né? Que talvez vai ficar a dúvida aí. Hoje, para entrar na plataforma é através de convite. Então, quem quiser criar a própria Reflection até já pode entrar aqui. Tem a página aqui para você solicitar a criação da sua Reflection. Mas a gente desenvolveu mecanismos de integrações com as redes sociais mais próprias da conhecidas, pessoa. né? Então, Que legal isso. a gente vai ter aprendizado Muito com a legal. sua permissão. Por exemplo, colocando aqui o canal Tecnologia em Curso, a gente vai, você logando lá, criando a sua Reflection, Cara, vai que- integrar com que todo o seu incrível conteúdo isso. e trazer todo esse aprendizado como bagagem para gerar a sua Reflection, né? E quanto mais conteúdo você tiver, mais apurado vai estar ali. Exatamente. O que acontece treinamento. é que esse aprendizado, ele é constante. Quanto mais conteúdo você produzir e quanto mais geral for os assuntos que você trabalhar, mais vai ser possível melhorar ainda a interação do seguidor do seu canal. Então, o seguidor do seu canal pode chegar e falar assim: me diz aqui, me fale um pouquinho sobre inteligência artificial que falaram no seu canal. Como ela aprendeu com o seu conteúdo, ele vai conseguir apresentar o que nós falamos aqui hoje. Além disso, ele vai sugerir o vídeo o qual foi apresentado sobre inteligência artificial aqui no seu canal. Então, quer saber mais? Assista o vídeo completo. Cara, que E interessante. Olha que legal. retroalimentando engajamento, né? Porque direciona para o conteúdo original também. Então, as pessoas que quiserem É ali, o que você falou, retroalimenta, né? retroalimenta, porque de repente vai pegar o assunto de um vídeo que é mais antigo, que aquela pessoa nem sabia que já tinha Exatamente. sido publicado antes. Então, ele consegue retroalimentar ali e direcionar para engajamento nas redes sociais, que são as habituais também, né? Além de Me tudo. fala um assunto bem legal que foi discutido no seu canal. Você lembra, assim, de bate-pronto? Tá, vamos lá. Pergunta pro host, né? Difícil pro isso, host, né? Na host aqui se vira, cara. Aqui nos 30 aqui. Se vira nos 30. Aqui você tem que Aqui é responder. bate-papo mesmo. Tá, Não precisa citar nome, só me diz assim um assunto que foi bem legal, que você acha assim, top. Como que é a tecnologia em clube de futebol? Ok, eu posso chegar nas suas reflexões e perguntar, me fale um pouquinho sobre como é a tecnologia no futebol. E ele vai trazer para mim o que foi discutido lá no vídeo que vocês falaram sobre isso. E daqui a um tempinho você vai conseguir programar publicações automatizadas com conteúdo gerado pela IA que Isso foi é muito treinada no legal. seu próprio Isso conteúdo. Fala mais disso um pouco, Geraldo. Então, daqui a pouco, um vídeo igual o nosso aqui, que é extenso, né, e que tem vários conteúdos inseridos dentro, ele vai conseguir aprender, vai conseguir gerar tópicos, vai conseguir criar shorts, por exemplo, recortes ali, vai conseguir criar tweets baseado Dos melhores momentos. nos melhores momentos. Cara, que E- loucura isso, Ou cara. seja, aquilo que nós falamos. Você falou, vou ter que criar um short, É a produtividade vou criar agora máxima, assim, né? aquilo. Não, Cara, um trabalho manual muito trabalho interessante. repetitivo. Voltando ao mesmo ponto, né? Voltamos A lá IA, no ela começo vai da te livrar conversa. disso. Vai te deixar com o intelectual. O que eu vou fazer para Cara, o próximo que post? legal Porque isso. do post passado, a minha IA já está cuidando do braçal. Ela vai gerar para meus shorts, publicar meu short, obviamente com a sua permissão, com a sua avaliação, né? Tudo aqui tem guardrails, tudo é controlado, né? E vai te libertar desse trabalho que é o trabalho
massivo ali do dia a dia, liberando o seu tempo para aquilo que você realmente gosta, fazer podcast. Cara, que bacana. Geraldo, você mencionou aí que essa plataforma, nós estamos fazendo aqui o lançamento dela, ela vai estar disponível através de convite. Eu queria entender como que vai funcionar esse processo, até mesmo, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, né, eu mencionei anteriormente que outros profissionais, outros gestores de tecnologia, inclusive temos influencers também que acompanham os nossos conteúdos, e eu quero saber como que essas pessoas podem ter acesso a vocês para receber o convite. Podemos deixar aqui nas descrições? Podemos deixar, a gente vai colocar aí, mas é só você acessar aí deepreflection.com, tem a página ali para você criar a sua conta. Então todo mundo já consegue criar a conta e usar as personalidades que estão disponíveis aqui. Usar assim, interagir com elas, né? Para você criar a sua própria Reflection, é que daí você vai solicitar e vai passar por um processo aqui de análise nossa, porque a gente precisa se organizar para atender essa demanda, até mesmo de servidores e de testes também, porque ainda a gente está lançando a primeira versão, então a gente, antes de liberar cada Reflection, a gente vai passar um crivo nelas, né? Se não tem alguma coisa ainda que a gente precisa aumentar no guardrail ali, ou algum perfil muito particular que a gente precise adequar o algoritmo para fazer um aprendizado mais eficiente, né? Então, assim, qualquer um pode acessar, e a criação da Reflection deixa lá a sua solicitação, que a gente vai analisar cada uma e vai criando aos poucos ali, até em breve isso está disponível orgânico mesmo para todos. Galera, nós vamos deixar todas as informações aqui que o Geraldo acabou de falar, vamos deixar o link aqui para você poder acessar, conhecer melhor, solicitar ali o convite. Ô Geraldo, para fecharmos ali com chave de ouro, tem mais algum teste aí? Tem mais algum que gostaria de mostrar na plataforma? Iremos deixar aqui as informações, os links. Eu queria fazer mais uma pergunta, posso? Deve. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa robustez da Vórtice, né, que está surgindo agora, e dessa associação com a Oracle. Tá. Como que isso está se dando? Legal isso. Pode ir? Pode ir, por favor. Então vamos lá. Só para começar, né, o Giovanni complementa, mas a Vórtice hoje é a Oracle Partner, né? Então a gente utiliza os servidores Oracle. A Oracle hoje é a empresa que está mais bem posicionada como tecnologia para inteligência artificial, como infraestrutura para rodar aplicações ali, né, que utilizam tecnologia de inteligência artificial, e a gente fechou a parceria com eles. Então eles são o nosso provedor de nuvem, de infraestrutura, mas também eles nos apoiam com o desenvolvimento da tecnologia em si. Então tudo que a gente construiu aqui teve muito apoio deles, do time de especialistas de IA da Oracle. A gente tem participado de vários eventos juntos, né? Então tem já uma comunidade assim se formando, e a gente está bem feliz, né, com a parceria. É com eles que a gente hoje está embasado em conseguir colocar isso aqui numa escala global, conseguir fazer esse lançamento e suportar todo o acesso ali que a gente espera receber, que vai ser um sucesso, né? Que bacana, cara, que bacana. Então, Giovanni. Hoje, quando você fala em trabalhar com inteligência artificial, ela ainda demanda muito recurso, principalmente recurso de hardware. Então a gente fala assim, inteligência artificial sem GPUs não funciona. Então a palavra do momento aí é GPU. E no caso da Oracle, ela tem uma parceria muito forte com a NVIDIA, que é justamente a provedora das GPUs que hoje estão aí à frente aí no mercado. Do mercado, exatamente. Então, o ambiente Oracle, para nós, ele veio para resolver o problema de escalabilidade. Porque a gente precisa de recursos de GPU. A Oracle tem os recursos disponíveis. E fácil da gente conseguir esse recurso com eles justamente por causa da parceria. Uma vez que nós temos esse apoio, subir essa aplicação nos deu mais confiança de que o ambiente iria suportar a carga. Uhum. Então, a gente está muito confiante aí nessa parceria deles. Inclusive, deixar aí um abraço para o Lucas Tavares, né, que tem nos apoiado muito, foi quem nos recepcionou na Oracle, né? A gente até visitou eles lá em São Paulo algumas vezes, a gente está com um contato bem próximo, que eles estão realmente nos apoiando muito aí no desenvolvimento. Exatamente, isso aí. E eu vi um negócio lá no site da
da Oracle? Como é que é? A Vórtice é o quê? Vamos lá. Hoje, a Vórtice, ela figura como earnings da Oracle para 2025. Ou seja, todos os parceiros de inteligência artificial da Oracle e que prometem ali... Isso no mundo. Na Oracle Internacional. É global, né? Global. E que estão ali trazendo novidades, trazendo soluções disruptivas e inovações para a Oracle, eles são colocados nesse painel. Então, hoje a gente está nesse painel, que é um painel internacional, e a gente figura ao lado de outras empresas, assim, de peso. Não sei se a gente pode citar, não sei. Podemos, Fica à vontade, A gente está figurando ali do lado da Uber, por exemplo, e de outras parceiras, de outras empresas de grande porte. Big techs, assim. De Big Techs. Isso para nós foi uma felicidade, porque a Oracle hoje ela espera que novos inovadores, utilizando inteligência artificial, se tornem parceiros justamente para poder popularizar, divulgar e democratizar o uso da inteligência artificial. E a gente chega aí como parceiro aqui no Brasil, trazendo essa proposta de inovação para eles lá no exterior. Isso foi muito legal para a gente. Cara, que bacana, que bacana. Vocês gostariam de fazer algumas considerações? Eu acho que ficou bem claro, né, o papel da Vórtice e como ela está posicionada, né? Vocês mencionaram aí grandes Big Techs e essa parceria, né, Oracle, eu acho que ela é fundamental, gera mais credibilidade, e então você gestor, você empresário aí que quiser fazer um contato com essa galera aqui, já tem toda essa confiabilidade que a própria Oracle já entrega para o mercado. Então a Vórtice está chegando Está nascendo grande. Sim, está nascendo grande com muita propriedade. Querem fazer alguma consideração? E tô satisfeito com a geração desse conteúdo, tá? E com o resultado que isso vai gerar daqui para frente. Legal. Eu estou bem satisfeito assim, com a conversa nossa hoje aqui, né? Acho que deu para colocar aí tudo que a gente queria mesmo, de expor, né, as novidades que a gente está trazendo, aprendizados. Só agradecer mesmo a participação, o convite. Espero que a gente possa fazer outros, inclusive, né? Porque ao longo de 2025 a gente pretende ter muitas outras novidades, então vai ter muita coisa aí para a gente mostrar. Para a galera que está aí acompanhando, né? Não deixa de seguir também a gente lá, porque tudo isso que a gente está trabalhando aqui, o máximo que a gente pode, a gente expõe de aprendizados. Então a gente tem um blog onde a gente está postando lá todo o material que a gente vai absorvendo, né, de conhecimento, práticas, de testes também, de coisas. Olha, isso aqui funcionou legal, isso aqui já, para isso aqui não deu tão certo. Então, fiquem de olho aí, porque tem muita coisa legal para fazer e com certeza a gente vai precisar de cada vez mais parceiros, de cada vez mais pessoas trabalhando junto com a gente. Então, quem sabe dessa interação também a gente promova aí novas parcerias, né? Legal. Giovanni? A gente está realmente focado aí exclusivamente no entendimento do uso da inteligência artificial. Agora aqui no ano de 2025 a gente tem uma série de planos, aí, uma série de metas que nós vamos cumprir para esse ano. E a gente espera que a inteligência artificial ela chegue aqui no Brasil assim como está chegando no exterior. No Brasil, até um tempo atrás, a gente tinha uma deficiência tecnológica muito grande. Apesar da internet ter globalizado ali o mundo, né? Ainda assim a defasagem tecnológica aqui no Brasil ainda era grande. Hoje, ainda existe essa defasagem tecnológica. Então, quando a gente vê o que está acontecendo no exterior, em relação à inteligência artificial, ainda está muito longe do que as empresas brasileiras estão fazendo. Mas já melhorou. A gente está contando muito aí com a regulamentação da lei, porque essa regulamentação da lei vai nos dar respaldo daquilo que a gente pode produzir dentro daquilo que é especificado pela lei. Então, mantendo os limites ali definidos, a gente vai trabalhar com pesquisa e vamos estar ali forçando a tecnologia para frente dentro do Brasil. E isso traz, como eu disse, a democratização do uso da IA para os brasileiros. Então, deixa de ser uma coisa só para um determinado nicho e é aplicado para todos aqueles que tiverem acesso à tecnologia, o mínimo de tecnologia possível, né? E com relação ao futebol, nós estamos aí conversando, né, Caio? Isso, e vamos passa a palavra para ele legal. aí. Cara, e vamos desenvolver muita coisa legal. Tem muita coisa boa por vir, né? A gente está sentindo exatamente do mercado
e dos clubes e dos parceiros, exatamente nessa interação, onde a inteligência artificial poderia entrar para ajudar muito em todo o mundo do futebol, em todo o negócio futebol, e no futebol tecnicamente, e na parte médica, e como a gente disse, de uma forma geral, em tudo que envolve o esporte. Que bacana, que bacana. Queria agradecer, né, a participação de vocês, queria agradecer a Vórtice AI por essa parceria com Tecnologia em Curso. O conteúdo foi incrível, com certeza teremos novas parcerias, teremos novos projetos onde nós iremos divulgar. Então, obrigado, Giovanni. Alô. Obrigado, Geraldo. Caio, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado pela sua participação. Um prazer, foi legal demais. Ter vocês aqui foi incrível, tá? Então, queria agradecer mais uma vez, não só a equipe da Vórtice, todos vocês que apoiam esse projeto. Tá bom? Obrigado mesmo. Valeu. E é isso aí, pessoal. Obrigado, tá, por ter acompanhado o nosso conteúdo. Se você ainda não conhece o nosso podcast, ainda não curtiu esse podcast, já dá o seu like aqui, compartilha esse conteúdo e eu vou deixar todas as informações da Vórtice AI na descrição desse vídeo, onde vocês vão poder conhecer melhor, solicitar ali o convite, conhecer o trabalho que esses caras estão desenvolvendo. Então, obrigado pela participação e é isso aí e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu. Uau.